Nós sabemos que o Corão Sagrado ele foi revelado em árabe. O Sagrado é o Corão em árabe. Deus revelou o Alcorão em árabe para o profeta árabe. Esse profeta transmitiu o Islã para todas as pessoas. Aqueles que seguiram ele, chamados Sahaba, a primeira geração dos muçulmanos, foram eles que espalharam o Islã para o mundo inteiro. E eles traduziram, sem dúvida, o Alcorão, porém traduziram na língua falada, não na escrita. Não escreveram um livro traduzido, né, dos primeiros muçulmanos. A tradução do Alcorão ou a tradução dos significados dos versículos do Alcorão começou muito cedo. É conhecido que Zayd ibn Thabit, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele aprendeu a língua dos hebreus, aprendeu o hebraico, para poder conversar com eles, escutar o que eles estavam falando e falar também do Islã na língua deles. E é mencionado também na história islâmica Salman, o persa, assim, companheiro do profeta Muhammad, por ser persa, ele explicava o Alcorão, essa explicação era traduzida em árabe de tarjama, tradução. Então, qualquer explicação, o que seria tradução? É você transmitir o significado daquele texto, daquelas palavras, para um outro idioma, né? Claro, sermos mais práticos, nós temos o Alcorão Sagrado no Brasil, a história do Alcorão Sagrado, a tradução da língua portuguesa, por incrível que pareça, não é moderna, ela é antiga. As primeiras traduções do Alcorão em língua portuguesa são de Portugal, né? Claro, e foram traduzidas do francês para o espanhol e depois para o português, né? Mas no Brasil, as traduções mais conhecidas, aquelas que mais estão na mão das pessoas, são três. A tradução do professor Samir Al-Haik, que é a primeira tradução, a primeira versão da tradução dos significados dos versículos do Alcorão, data de 1975 ou 1976. Há mais de 40 anos, vamos dizer. A tradução do Hilmi Nasr deve ter uns 15 anos por aí no máximo, não tem mais do que 15 anos a tradução, ou mais de 10 anos a tradução do professor Hilmi Nasr. E temos outras traduções, como a do Mansur Shalita, que não era muçulmano, era um árabe maronita e traduziu o Alcorão, parece, do francês para o português. Bom, qual é a melhor tradução do Alcorão? Primeiro, só vai poder falar isso quem tem um conhecimento do idioma árabe. Quem tem conhecimento do idioma árabe, se conhecer o idioma árabe, conhecer um pouco de estudos corânicos, como que aquelas palavras árabes estão sendo empregadas na terminologia islâmica. Bom, qual é a melhor tradução do Alcorão? Eu recomendo. Use as duas traduções que estão na mão das pessoas, a do professor Hilmi Nasr, tá ok? E a do professor Samir Haik. Alguns versículos que eu particularmente, isso é uma experiência, alguns versículos que eu comparo, parece que algumas palavras da tradução do professor Hilmi Nasr, parece que elas estão mais próximas ao significado daquilo que está em árabe. Porém, a tradução do professor Samir Al-Haik também tem isto, e o entendimento geral do versículo parece que está mais claro para mim. Eu, quando leio os dois traduções do Alcorão, né, às vezes, se eu não soubesse árabe, eu ficaria perdido na realidade. Mas como eu sou idioma árabe e estudo o Alcorão, eu estou mais acostumado com a do Samir Haik. Estou mais acostumado. E do Hilmi Nasr, ela é excelente porque traz um significado preciso de algumas palavras ali. Então, qual é a melhor tradução? Se você puder ter as duas versões, a tradução do Samir Haik e a tradução do Hilmi Nasr, é a melhor coisa que você possa fazer. Ter as duas, porque dizer que uma tradução é melhor do que a outra, significa que a pessoa, para julgar isto 100%, né, isento para ser imparcial, né, a pessoa, ela deve ter o conhecimento profundo do idioma árabe e de estudos corânicos, tá? E ter comparado perfeitamente uma tradução com outra. Então, use as duas traduções. Aquilo que não ficou claro no versículo, numa tradução, procure na outra, ok? Vamos lá. Segunda pergunta. Sheikh, fale sobre o uso do masbaha, ou subha, ou misbaha, ou sabha, ou masbaha.
O que é masbah? É tipo esse brinquedo, esse objeto aqui, esse objeto que as pessoas ficam assim, esse objeto, que às vezes é traduzido erradamente como terço islâmico, é um cordão de contas islâmicos que eles falam, né? Bom, vamos falar o seguinte, al-masbaha, óbvio que esse objeto não existia na época do mensageiro de Deus, ok? Como que surgiu a masbaha? Os muçulmanos, exemplo do profeta, eles contavam, falavam, glorificavam Deus 33 vezes, 99 vezes, com a ponta dos dedos, faziam assim. Este é a sunna, isso é o correto. É mencionado que Abu Huraira, radiyallahu anhu, que Allah seja satisfeito com ele, companheiro do profeta Muhammad, ele tinha um cordão de contas de 12 mil sabha, 12 mil pedrinhas, falando subhanallah, ele fazia 12 mil vezes subhanallah, subhanallah, tá tudo bem. Só que o uso da masbaha, nós não podemos dizer que o masbaha é um artigo islâmico. Em que sentido que não podemos falar? Vamos dizer assim, que é um objeto religioso? Não é. É um objeto sagrado? Não é. É um objeto que traz sorte? Não. Se alguém botar o masbaha pendurado no para-brisa do carro, achando que o masbaha vai proteger, está cometendo um erro profundo. Está achando que Deus colocou nesse coisa, se eu rasgar aqui, arrebentar com as bolinhas, tudo, que ela botou proteção aqui, daí piorou. Se a pessoa acha, se eu andar com o masbaha na mão, Allah vai estar lembrando de mim, eu vou estar protegido por Deus, essa ideia é errada. Não. Se eu botar o masbaha pendurado na minha loja, na minha casa, para trazer sorte, bons fluidos e proteger, está pior ainda. Não, não. Esse é o erro. Se botar uma masbaha igual um cordão pendurado no pescoço, não. Isso não se faz. Daí sim, este ato é bid'ah. Este ato é bid'ah. Não. Algumas pessoas ficam assim, vão na mesquita e ficam fazendo oração até com masbaha. Não pode. Isso daqui não é da época do profeta Muhammad. Os muçulmanos não utilizam isto, nunca utilizaram isto como um ato de adorar a Deus. Não é um instrumento que a pessoa utiliza para adorar a Deus. Tá? É bid'ah, então, dizer que isto é um ato de adorar a Deus, ou é um artigo espiritual religioso. Isto não pode falar. Haram, bid'ah, tá? Agora, espera. Se a pessoa está com masbah, ela utiliza o masbah para falar o subhanallah, alhamdulillah, para não se perder, ou quando pega na mão faz, é outro assunto. Mas na realidade, muitas pessoas que andam na rua, eles vão ver, tá lá fumando cigarro, um cafezinho assim, ó. O que é isso? Se fosse um artigo religioso, já viu como é que é casamento árabe? Casamento árabe, eles ficam dançando dabik, né? Eles ficam dançando dabik, dançando aqueles dabik lá, né? E o da ponta, o que está puxando, fica fazendo assim, ó. Meu, se fosse um artigo religioso, ninguém faria isso. Não é um artigo religioso. O errado é considerar que o masbah é um artigo religioso, um artigo sagrado. Que não. Agora, se utiliza, não há problema, não há dificuldade nisso. Não há problema. Desde que a pessoa não vai usar isso como ostentação. Muitas pessoas utilizam e ficam assim com o masbah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Meu, por que fazer isso? Está lesado? Está com problema? Não, por isso que não pode usar. Se a pessoa usa para fazer isso, não é assim. A pessoa, ela não é um terço, por favor, não é um terço que a pessoa fica, Ave Maria, não é um terço, não confunda. Então melhor evita, não use. Se eu for chefe, mas eu uso, de vez em quando eu uso, fico sentado lá, fico falando, subhanallah, alhamdulillah, não há problema. Foi perguntar para o Sheikh Abdelaziz bin Baz, essa fatwa está no site do Sheikh bin Baz, com a voz dele, ele fala, não há problema, desde que a pessoa, isso e aquilo. Foi perguntar para o Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, também ele disse, não há problema, desde que fala tudo isso. As fatwas estão em áudio dele. Né? E ele fala, o melhor é fazer nas mãos. O melhor é fazer nas mãos, e a pessoa não usa isso como um instrumento ou com algo de ostentação. O atarkuhu hada kalam Sheikh bin Baz. O atarkuhu aula. E é melhor deixar de lado. Mas se ver alguém na mão, se ver alguém que está acostumado lá com umas barras na mão, conversando assim, virou tipo um passatempo. Isso que na verdade virou tipo um passatempo, né? A pessoa fica assim conversando,
Não, passatempo. Mas se vê alguém, os entes muçulmanos antigos, já eram de origem muçulmana, eles estão acostumados a usar isso no bolso, eles ficam assim, né? Dá um tapa na mão, bida, não pode, é haram, não sei o que, o Islã vai acabar. Não. Meu, Rivotril. Se alguém chegar fazendo isso, dá Rivotril para ele que ele está atacado. Ok? Da mesma forma, se você vê alguém dizendo, olha o masmo, olha, dá Rivotril também que ele está meio atacado da cabeça. Não é um artigo islâmico, é algo sagrado, por acaso é algo Não. É algo que os muçulmanos, séculos depois, inventaram e, sei lá, para tirar o estresse, eles ficam assim, ó. Um monte. Não, e usam também para dizer subhanallah, alhamdulillah, mas não chama de terço islâmico, não é terço islâmico. Ok? Vamos lá. Sheikh, salam aleikum, aleikum assalam. Existe algum pecado que Deus não perdoa? Existe um pecado que Deus não perdoa? Essa pergunta deve ser, a resposta eu vou dividir em duas partes. A parte número 1 que se refere a essa vida terrena, e a parte número 2 se refere lá diante de Deus. Existe pecado que Deus não perdoa? O Corão fala, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. E no outro versículo fala, Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. A surata número 39 fala o seguinte, e Allah, surata 39 fala o seguinte, e Allah perdoa todos os pecados. E no outro, na surata número 3 fala o quê? E quem perdoa os pecados se não for Deus? E, porém, o pecado que Allah não... Enquanto a pessoa estiver viva, escuta, enquanto a pessoa estiver viva, Allah perdoa todos os pecados, desde que ela peça perdão e se arrependa no fundo do coração. Se arrependa, arrependimento sincero, e pedir o perdão e corrigir suas ações. Allah, Deus perdoa todos os pecados, sim, enquanto a pessoa estiver viva. Depois, não tem como pedir perdão para Deus depois já era. Deus perdoa todos os pecados enquanto a pessoa estiver viva. Todos. Desde que a pessoa pede o perdão e se arrepende e se encaminhe. Porque ela fala no Corão, na surata número 20, Wa inni laghafarun liman tab. E eu, Allah fala, sou perdoador. Para quem? De quem se arrepende. Pratica as boas ações, acredita em Deus, pratica. Wa inni laghafarun liman aman. E eu sou perdoador para quem se arrepende, para quem acreditou. Acreditou, taba, se arrependeu e acreditou. Então, agora, tudo bem, a pessoa morreu e não se arrependeu de alguns pecados. No dia do juízo final, no dia que as pessoas estarão expostas na frente de Allah, يَوْمَ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ. No dia que vai estar todas as pessoas, então, يَوْمَ تُعْرَضُونَ, no dia que vai estar todo mundo diante de Allah, para prestar contas, e daí tem aqueles pecados. Que se a pessoa não se arrependeu, e não perdoou, e não pediu perdão, daí se Allah quiser perdoar, Ele perdoa. Se Ele não quiser perdoar, Ele é Allah, o Senhor do Universo. Só tem um pecado, que se a pessoa morrer, e ela não se arrepender, e não pedir o perdão, esse pecado chama al-ishraku billah, ou al-kufru billah. O único pecado que Allah não irá perdoar no dia do juízo final é aquela pessoa que morreu associando
algo a ele, invocando outro que não seja Allah, ou botando parceiros, sócios semelhantes junto a Allah, e morreu assim, ou morreu negando, desmentindo aquilo que Allah revelou. Fora disso, o Corão fala, fora disto, Allah fala no Corão, surata número 4, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah não perdoa, não perdoará no dia do juízo final aquela pessoa que morreu adorando outro junto a ele. Fora disto, yaghfir duna dhalik. Fora disto, ele perdoa o que ele quiser. Então, o único pecado que se a pessoa morrer e a misericórdia de Allah não irá atingi-la é o shirk, associar algo em Allah. Tá? A pessoa pode ter todos os pecados do mundo. Allah, se quiser perdoar, perdoa. Se ele quiser punir e castigá-lo, ele é o Senhor do Universo. Uma única coisa que Allah não há de perdoar é quem associa algo a ele, quem invoca o outro junto a ele. Quem dizia Allah, ó fulano, Allah não perdoa. Então, qual é o único pecado que Allah não perdoará no dia do juízo final? É aquela pessoa que morreu associando, invocando outro a ele. Isso nosso perigo, o perigo do shirk. Hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam: Man mata wa huwa yushriku billah dakhala an-nar. Quem morrer associando algo a Allah entrará no inferno. Então, é o pior dos pecados. Fora disto, Allah perdoa o que ele quiser. Bom, Sheikh, quarta pergunta. Muçulmanos podem acreditar em signos? Ler borra de café? Não sei o que é isso. Assim, lemão. Bom, todo esse tipo de pessoa acredita que existem signos. Eu sou de Sagitário, ascendente Escorpião. Eu sou Virgem. Eu sou Leonino. Eu sou corintiano. Sei lá se signos aí que existem. Bom, tudo isso faz parte de shirk. Achei que eu estou olhando só para brincar, só para ver, só para passar o tempo. Tem coisas que não passam o tempo, tem coisas que condenam o teu tempo. Né? Significa o que os signos? Que a pessoa acredita que os astros, eles interferem ou já predefiniram o seu destino. Significa que você não tem o livre-arbítrio. Significa isto que você acredita, quem acredita em signos, que algo da criação de Deus compartilha com Deus aquilo que é exclusivamente dele. O que é o shirk? Então, é a crença que algo da criação de Deus compartilha com Deus aquilo que é exclusivo dele. Quem é que exclusivamente sabe o presente, o passado e o futuro de toda a humanidade ao mesmo tempo? Allah. Se eu achar que uma estrela, Sol, Lua, eles podem interferir naquilo que é somente exclusivo de Deus, cometi shirk. Ler mão, eu vou ler tua sorte na tua mão, a mão na sua cara, ler sorte. Se a pessoa se ela tivesse capacidade de ler sorte, ela não estava desse azar de ganhar o sustento dela lendo na mão dos outros. Ler sorte, vou ler só a sorte na mão, dá a mão na fuça, como fala lá no Rio Grande do Sul. Não tem nada de ler mão. Não tem nada de ler mão. Não. Você quer dizer que alguém compartilha com Allah o oculto? Isso é shirk. Mas vou ler a borra de café.
Ó, eu estou lendo a sua sorte, eu tô prevendo o seu num cafezinho. Você está dizendo que o café e a pessoa que está dizendo isso, ela compartilha aquilo que é exclusivamente de Allah? Ou ela está dizendo que essa pessoa tem um dom, que ela consegue descobrir aquilo que Allah não mostrou para ninguém? Ou está dizendo que essa pessoa tem poderes sobrenaturais, que sabe o futuro? Tudo isso é shirk. Então o muçulmano não pode. Signos, borra de café, limão. Não, o Islã veio para acabar com isso. Tá? Ah, mas eu faço sem intenção, sem brinquedo. O profeta alayhi salatu wassalam disse assim, ó, Man ata kahinan, quem foi procurar um adivinha, pessoas que dizem saber o futuro e o oculto, tá? Quem ir procurar, só procurar, seus salat não serão aceitos 40 dias. Sabe o que significa? Você tem que fazer 40 dias, mas não vai ter recompensa nenhuma. E se morrer, vai morrer como se não tivesse feito salat. E se ir e acreditar, o profeta disse, sallallahu alaihi wasallam, laqad kafara bima unzila ala Muhammad. E se acreditar e achar que pode ser que sim, pode ser que não, negou naquilo que Muhammad trouxe, sallallahu alaihi wasallam. Então, meu irmão, superstição, ninguém compartilha nada com Allah. Ou seja, Allah não compartilha nada com essas pessoas. Não colocamos semelhantes e nada próximo de Allah. La ilaha illa huwa. Se alguém fez isto, pede agora, fala astaghfirullah, diga la ilaha illallah e a vida continua. Vamos terminar? Sheikh, eu tenho interesse em conhecer o Islã. Posso aprender as orações antes de me converter? Tenho interesse de conhecer o Islã. Posso aprender as orações antes de me converter? Bom, o que é o correto? Você conhecer o Islã. Conhecer a mensagem do Islã. Conhecer o Alcorão. Conhecer o ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tá? Conhecer as bases, as essências do Islã. La bas, não há problema de você aprender a saber como que o muçulmano ore. Porém, o mais importante é você entrar no Islã. Porque se você aprendeu o Alcorão, aprendeu a oração, jejuar com os muçulmanos, e não aceitar no fundo do coração o Islã, e não praticar aquilo que você diz que acredita, que é o Islã, nada disto vai adiantar para você no dia do juízo final. Há algum impedimento religioso de você aprender a religião? Aprender como os muçulmanos? Não há problema nenhum. Se quiser rezar, pode rezar como nós rezamos. Porém, isto só vai ter validade depois que você se converter. Eu lhe dou um conselho e uma dica. Você ganha este livro para ler, só que seu quarto está escuro. Como é que adianta você ter uma biblioteca e o quarto escuro? Porque você quer fazer o quê? Acender a luz, né? Você acende a luz para a leitura do Alcorão, se convertendo ao Islã. Conheça o Islã, entre no Islã, torne-se muçulmano ou muçulmana e leia o Alcorão também. Você vai ver outro significado. Você conhecer o Islã de luz apagada é uma coisa. Acende a luz para conhecer o Islã. Vamos terminar? Vamos lá. Muçulmanos podem entrar, não muçulmanos podem entrar na mesquita? Claro que pode, não há problema nenhum. Sejam bem-vindos. Porém, siga as regras das mesquitas. Tira os sapatos, as mulheres usam o cabelo coberto, não há problema. Seja bem-vindo às mesquitas, pode entrar nas mesquitas. Pode observar o ritual dos muçulmanos. Não há nada que impeça, religiosamente falando, de você entrar numa mesquita e conhecer. E também não há nada que lhe obrigue a seguir os rituais da oração com os muçulmanos na mesquita. Tá ok? Pode entrar, seja bem-vinda. Vamos lá? E a última pergunta de hoje. Se muçulmano pode ir na praia? Muçulmano pode ir na praia? A princípio, muçulmano pode ir na praia. O que ele não pode fazer na praia? Ele vai mostrando aquilo que Allah proibiu de mostrar.
que é entre o umbigo e o joelho. Se for homem, ele pode ir na praia de uma bermuda que tape as coxas. Não vai ficar lá na praia cuidando para lá para cá assim, ó. Não jogando ping-pong, assim, cuidando das pessoas na rua. Não, na praia. A mulher também, ela pode ir na praia, mas ela vai coberta, não vai botar um biquíni lá, um maiô lá, um sei lá o quê. Né? Não, né? Não tem, né? Pode, não, claro, mas é um local, vamos dizer assim, entre aspas, inapropriado para o muçulmano que quer preservar sua religião? Claro que é. Eu aconselho todos os muçulmanos, se alguém quiser ir na praia, não vá no verão. Vai agora em março, vai em abril, que a água está melhor e também está mais vazia a praia, ok? Uma coisa não impede a outra. A proibição o que é o haram? É o homem olhar para o haram e a mulher também expor o seu corpo para o seu corpo, né? Isso seria o haram, né? Se a pessoa conseguir conciliar isto e evitar isso, não há nada que proíba de ir para a praia, desde que o homem não vai ficar cuidando para lá e para cá. Daí o cara diz assim, mas tem gente que cuida. Tem gente que cuida do problema dele. Você vai na praia e fica sem cuidar dos outros? Eu não fico, então não vai para a praia, simples. Né? Mas tem gente que vai e cuida, problema dele. Você, cuida, então não vai. Mas cuida, então simples. A princípio pode, mas quem vai ficar cuidando, olhando para o haram, não é. Daí estar naquele local é haram, não por causa do local, por causa de onde seu olhar está indo, ok? Agradeço a sua paciência por hoje e vamos seguir a aula na semana que vem e aguardamos nossas perguntas e até mais e assalamu alaikum.